Hoje é dia de clima quente na Câmara de Vereadores de Aracaju, ou será que o clima vai ser ameno? Vamos trazer aqui no Jornal da Fã, a partir de agora, duas entrevistas com os vereadores, um líder da situação e outro líder da oposição. Vamos conectar aqui para o Jornal da Fã os vereadores Elber Batalha e o vereador Isaac Silveira, para eles trazerem aqui para a gente no Jornal da Fã o clima dessa sessão de hoje, porque pela primeira vez vai à pauta da Câmara 3 vetos da prefeita Emília Correia. Entre eles, o veto ao projeto de lei que limita a destinação de subsídios para a empresa de ônibus que tenha dívidas trabalhistas. Projeto polêmico, além de outros projetos de autoria do próprio vereador Elber Batalha. Como é que vai ser o encaminhamento da votação pela base aliada de Emília? Como será o encaminhamento da votação pela oposição? Vamos ouvir os dois lados aqui no Jornal da Fã. O Jornal da Fã que é um oferecimento da Move Construtora, da Alto Padrão Fachadas e Esquadrias, Banese Card e MovePay, Urbana Incorporadora, Saman, líder de vendas, Fiat em Sergipe e a Qualicar, onde seu carro ganha nova vida. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Fã, tem estreia de quadro novo. Ao longo do mês de março, você vai ter aqui relatos da trajetória de mulheres e o quadro batizado como Mulheres que Inspiram. Ele estreia hoje com uma entrevista com a prefeita Emília Correia. Quem já está conosco pela linha? Elber Batalha. Vereador Elber, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia a todos os ouvintes da casa. Elber, sua voz está um pouquinho distante. Se puder aproximar aí do celular. Vou aproximar. Estamos com o vereador Elber Andrade, que é líder da oposição na Câmara de Vereadores de Aracaju. Vamos ir agora? Elber Batalha, melhor dizendo. Elber? Tem Andrade também. Alô, me ouve melhor agora? Não, está distante ainda a conexão. Vou tirar do fone. Isso, agora ficou perfeito. Caiu a ligação? Recupera aí a ligação do Elber Andrade. Estava conosco Elber Batalha. Ele disse que tem Andrade também, mas não sei por que ficou esse Elber Andrade. Ô, Elber Andrade, tá falando mal de mim, é? É, tô achando, viu? Minha orelha tá coçando e eu aqui repetindo seu nome várias vezes. Não é brinquedo não, viu? Mandando um abraço para o Careca da Ilha, meu amigo Marcos, lá em Barra dos Coqueiros. Alô, Rony! Ele tá aqui tirando onda. Feliz ano novo. Pois é, voltou ao batente, né, Rony? É nós aí na fita lhe dando trabalho. Vamos nessa. Um abraço aí para você e toda a equipe da Consenso Web. Recuperado o contato? Vereador Elber Batalha, vamos lá agora. Bom dia mais uma vez, vereador. Bom dia, Narciso. Agora acredito que agora sim, perfeito. Perfeita qualidade. Vereador, quais são esses vetos que serão votados hoje na Câmara e qual é a sua expectativa como líder da oposição, que é minoria na Câmara? Olha, Narciso, na verdade são os vetos que a prefeita Emília lançou a 3 projetos de grande repercussão popular já no iniciozinho da gestão. Creio eu que foram lançados entre o dia 3 e dia 5 de janeiro. O primeiro deles é um projeto que modifica a forma de cobrança da tributação do ISS para os estabelecimentos de ensino particulares, as escolas e faculdades de Aracaju. Para que o ouvinte nos entenda, vamos dar uma explicação rápida. Em regra, você só paga o imposto quando você recebe o valor do serviço que você prestou, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando você recebe pela atividade que emite a nota fiscal, na própria nota fiscal já se debita o imposto que já vai para os cofres da prefeitura. Mas uma das exceções raras que acontecem em Aracaju é a questão das escolas particulares. Dá um exemplo. Como é que a prefeitura cobra ISS dessas escolas? A prefeitura vai até uma escola pelo sistema, ou então pelo sistema do MEC, que declara-se quem se matriculou, e o MEC e a prefeitura faz o seguinte cálculo. Bom, a 5ª série da escola X
tem quantos alunos? 50. Quanto é a mensalidade? 500. Então, dá 25 mil por mês. A prefeitura pega os 5% de ISS e aplica nesses 25 mil e cobra o ISS desse valor, independentemente da escola ter recebido. E o que é que as escolas reclamam historicamente? Que há uma inadimplência altíssima hoje em Sergipe de pais, mães, responsáveis de alunos, que muitas das vezes pagam somente a matrícula do seu filho ou criança pela qual é responsável, e durante o ano todo não pagam mais mensalidade nenhuma. E além de terem que arcar com esse prejuízo de continuar dando a aula, porque pela legislação é proibido a escola parar de dar aula para aquele aluno que não pagou a mensalidade, além de ter que dar aula pagando o salário de professores e todos os demais custos, a escola ainda tem que pagar o ISS de uma mensalidade que ela não recebeu durante todo o ano, já que a prefeitura não usa como base de cálculo para essas escolas o efetivo recebimento do valor, e sim a previsão de que prestou o serviço. Isso é um debate histórico e nós já apresentamos esse projeto 2 outras vezes e a Emília foi autora desses projetos junto conosco. Nós batemos muito em Arivaldo Nogueira, criticamos muito ele porque ele vetou esse projeto 2 outras vezes, quando eu e a Emília fomos autores desse projeto, e apresentamos agora recentemente, e o projeto foi Esse projeto aprovado foi da última legislatura, Elber? Foi agora. Ele foi aprovado pouco depois das eleições. Perfeito. No final de dezembro. E houve o voto favorável de todos os presentes, foi aprovado por unanimidade o projeto. E agora, para minha surpresa, a prefeita Emília vetou o projeto que ela sempre defendeu, historicamente, tendo sido inclusive autora desse projeto junto conosco. Na verdade, o que se quer é justiça tributária para esses estabelecimentos. Outro projeto também que cobra justiça tributária, que foi vetado pela prefeita e que ela sempre foi favorável, e foi vetado agora e vai ser apreciado hoje, deve ser apreciado hoje, é a mudança da cobrança da taxa da vigilância sanitária para os profissionais da odontologia, para que quem está nos assistindo, nos ouvindo, entenda. Existe uma taxa da vigilância sanitária quando você, que é dentista, quer abrir o seu consultório. A vigilância sanitária cobra cerca de R$800 e ela vai lá e faz a aferição das condições de higiene, das condições de esterilização, dos requisitos necessários para um ambulatório de odontologia funcionar. O grande problema, Narciso, é que imagine que eu, você e o Daniel, seu produtor, somos dentistas e que resolvemos, por uma questão de economizar custos, resolvemos dividir esse consultório de forma que, em horários diferentes, cada um usa o consultório, certo? A prefeitura tem uma seguinte atitude que nós achamos que é extremamente desarrazoada. Veja bem, se eu somente atendesse no consultório, eu pagaria taxa de R$850 para que a vigilância aferisse se o meu consultório está apto a receber pacientes. Aí, como também, além de Elber, o dentista Narciso vem trabalhar e o dentista Daniel vem trabalhar, a prefeitura cobra mais outras 2 taxas da vigilância. Ora, o que é fiscalizado não é o ambiente, já não está aferido que o ambiente está apto para que Elber atenda seus pacientes lá, por que cobrar mais 2 vezes a taxa também para Narciso, também para Daniel na condição de dentistas? É uma luta histórica nossa que essa cobrança passasse a ser somente pelo ambiente e não por profissional. Até porque o profissional não atende no mesmo. Vereador, se fosse por isso. Só por uma questão de didática, a gente tentar ser um pouco mais breve, porque eu estou também com o vereador Isaac Silveira, pela linha telefônica, o líder da situação, para poder trazer aqui o posicionamento da bancada de apoio à vereadora Emília. Os 2 que trabalham com tributação, quais são os outros vetos? E só falta mais um veto. Esse é o dos dentistas. Emília foi autora também conosco, e ela agora veta, insistindo em cobrar por profissional. E nesse nós avançamos, começamos a conversar com a secretária Débora Leite, ela se demonstrou simpática e declarou justa na reunião essa mudança que nós queríamos fazer.
acenamos com a possibilidade, inclusive, de construir uma solução consensuada, mas depois parece que houve um retrocesso nesse processo. E, por fim, um dos mais polêmicos, que é o projeto apresentado pelo vereador Camilo, em que ele deseja condicionar que as empresas de transporte coletivo de Aracaju somente recebam subsídio, aquele apoio financeiro que a prefeitura dá às empresas, somente recebam esse subsídio as empresas que estejam em dia com as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Sabe-se hoje que algumas empresas, das 3 empresas que prestam serviços ao povo aracajuano, além da péssima qualidade dos ônibus, várias dessas empresas têm dívidas estratosféricas com a Justiça do Trabalho e com o INSS. Sendo uma delas, a empresa Progresso, é a maior devedora de INSS e a maior devedora trabalhista do estado de Sergipe desde 2015. E mesmo assim, vem recebendo milhões de reais da prefeitura e não utiliza esses valores para quitar seus débitos trabalhistas. São mais de 2.000 pais e mães de família jogados ao léu com seus direitos desrespeitados. E o vereador Camilo, com o nosso apoio, com o apoio do vereador Ricardo Marques, que é o vice-prefeito de Aracaju, votou favorável desse projeto. Nós aprovamos esse projeto por unanimidade e a prefeita vetou, ou seja, ela quer continuar repassando recursos públicos para essas empresas que não pagam sequer os salários dos seus colaboradores. A empresa Progresso está em débito com 4 salários. O último salário que a Progresso pagou foi em outubro do ano passado. Não pagou novembro, dezembro, janeiro, agora fevereiro e nem o 13º dos seus colaboradores. Não dá para manter uma situação dessa. Então, particularmente, a oposição vai defender a derrubada desses vetos e a manutenção do texto originário. Fiz uma visita à prefeita Emília para debater esses casos pessoalmente com ela, para que não tivéssemos uma postura de dizer que queríamos desmoralizar a gestão ou derrotar. O vereador Isaac foi comigo, agradeci ele de público a intermediação, mas não houve avanço. O procurador-geral do município e a prefeita, o procurador colocou a posição técnica da gestão, que é contra, e a prefeita, quando eu instei a ela para saber a posição política dela, ela relutou, ficou de pensar e até hoje não deu resposta efetiva alguma. Okay. Então, a oposição vai manter a sua decisão de defender a derrubada dos vetos e vamos trabalhar. Espero que cada vereador vote com a sua consciência e eu tenho certeza, se aquela vereadora Emília Correia, do ano passado, que concorreu às eleições, que foi eleita pelo povo, tivesse aqui como vereadora, ela votaria a favor da derrubada desses vetos. Porque, aparentemente, tratam-se de 2 pessoas, porque o comportamento hoje é totalmente diferente, as práticas são totalmente diferentes, e quem defendia o trabalhador de forma incessante, ferrenhamente, aqui eu reconheço que fazia essa defesa, me parece que sumiu, dando lugar a outra pessoa que repete, inclusive, as mesmas posturas que a gestão Edivaldo Nogueira tinha de conduzir a gestão. Estamos aqui no Jornal da Fã abordando de forma democrática esta votação importante e polêmica hoje na Câmara de Vereadores de Aracaju. Acabamos de ouvir o vereador Elber Batalha, que é líder da oposição. Agora vamos ouvir o líder da situação, vereador Isaac Silveira. O vereador Elber Batalha argumenta aí uma incoerência de parte da base que votou nesses projetos no ano passado, inclusive com a sua participação, e da prefeita que votou e agora veta estes projetos. Como é que o senhor se posiciona, vereador Isaac? Muito obrigado pela sua participação conosco. Bom dia, Cícero. Bom dia, meu vereador Elber Batalha. É porque eu vi a fã. É sempre uma honra e uma responsabilidade muito grande. Veja, nós temos a compreensão que vetos, eles carregam por si só 2 dimensões. A dimensão política, ou seja, o que a gente compreende pelo viés do mérito. Então, enquanto se fala desses 3 vetos, de forma mais breve, eles parecem injustos, mas quando a gente vai para o campo do ordenamento jurídico, é aí que está o gargalo, segundo o procurador Unaldo. E aí é que está a grande
contradição que você usou a expressão incoerência, né? Que eu não alcancei essa expressão da parte do vereador Batalha, mas veja, a prefeita ela fez a seguinte consideração: ela teria o condão de deixar de lado o que diz o ordenamento jurídico e apenas observar que parece ser mais justo e então não vetar. Ou não desconsiderar a análise da Procuradoria, a representação do Procurador-Geral Ronaldo e apenas proceder pelo viés político. Ou seja, nós vamos analisar isso na Câmara. O que é que diz o Ronaldo? Você não vai mexer apenas, por exemplo, com relação às escolas, com esse público, com esse setor. Definir tributação por regime de caixa de competência não se dá exclusivamente com as escolas. Falar que as escolas devem pagar por aluno e não pelo efetivo pagamento das mensalidades, correto. Mas você imagina uma empresa que trabalha com outro setor, que compra equipamentos para vender a posteriori. Se esse serviço, essa tributação já fosse feita quando alguém comprasse uma camisa, uma calça, não quando fora adquirida pela empresa. Então, veja, eu não sou desse mundo jurídico. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir alguns vereadores que militam nessa área, mas me parece que é preciso entender o que de fato é extremamente legal com relação ao mundo do direito e o que é legal e possivelmente ser alterado pela política. A outra questão é em relação aos odontólogos. Nós também achamos estranho que se cobre em um consultório que tenha 3 profissionais trabalhando utilizando aquele mesmo espaço, a taxa da vigilância sanitária, né? Mas o que a secretária Débora diz? Pode cobrar individualmente. Todavia, não é permitido, aí eu repito, pelo mundo do direito, que se cobre sem ser pessoa jurídica. Pode cobrar ou pela instituição ou pela pessoa jurídica. E aí, pela pessoa jurídica também é ruim, porque aumenta quando for fazer o imposto de renda desses profissionais. E pelo CPF, segundo o procurador, segundo a Flávia Brasileira, que é a diretora da Vigilância Sanitária, e a própria Débora, isso não está previsto também no ordenamento jurídico. E o terceiro é a questão do veto ao subsídio. O subsídio, na sua lei original, ele foi pensado para compensar as empresas por passageiro e não pela condição precária dessa, entre aspas, concessão do transporte coletivo de Aracaju. O próprio texto que o vereador Elber sempre cita da Constituição diz que está proibida a União, Estado e Município contratar empresas devedoras. Mas, ora, a empresa que está em baila, que é a Progresso Paraíso, que deve aos trabalhadores, de fato não deveria estar prestando serviço, porque ela desculpa o texto constitucional. Todavia, ela está prestando serviço. A realidade é que ela está atuando no transporte coletivo. E, portanto, se ela transporta passageiros, o subsídio é por passageiros e não por condição de cumprimento do que diz o texto constitucional. Ou seja, cada um passageiro, a empresa teria R$1,50 repassado pelo poder público, a fim de que não aumentasse o valor da passagem o passageiro. Isso se aplica a todas as empresas. A Atalaia, a Modelo, ou seja, a qualquer uma, porque não está em discussão aí somente a qualidade da frota, que é horrível, é péssima, está em consideração é valor de passagem. A gente pode suspender a Progresso ou a Modelo, qualquer uma,
esteja atuando dessa forma. Daí é que se percebe que a licitação teria esse condão e afastar essas empresas, mas foi suspensa essa licitação, e até que isso aconteça, as empresas, mesmo precárias como estão, elas continuam atuando no transporte coletivo. E se elas continuam atuando, tem direito também a receber esse R$1,50 por passageiro. Então é isso que nós vamos discutir e aprofundar. A prefeita Emília disse nessa reunião que nós tivemos junto com o nosso colega Evo Batalha, que não fará cavalo de batalha desses temas, mas que não poderia descredenciar também a sua procuradoria no seu primeiro ato enquanto prefeito. Então, cada um julgue, né, o fazer na política. Eu respeito a oposição, mas nós que compomos a base aliada, nós vamos analisar a miúdos, vamos ouvir a Comissão de Justiça, os membros da qual eu faço parte, e vamos certamente buscar o melhor caminho para que a gente não faça aquele jogo de derrubar veto derrubar veto na Câmara e depois recorrer ao Judiciário e dele receber a resposta que aquele que está na situação gostaria de ter. Aí, em alguns aspectos... Isaac, por exemplo, diante dessa posição da Procuradoria, faltou então a vocês, vereadores, no ano passado, uma melhor assessoria jurídica para não aprovarem projetos que, na opinião do hoje responsável pela Procuradoria, são inconstitucionais? Não exatamente. Nessa questão das escolas, questão de regime de caixa de competência, há uma instituição que tem uma liminar favorável à cobrança somente quando é efetivação do pagamento da mensalidade do ISS. Mas há outras escolas que não conseguiram o mesmo êxito. Há cidades que têm diferentes formas de cobrança, ou seja, não é algo assim tão definido. Então não é de se estranhar que haja veto, por exemplo, porque não é um assunto pacificado, na minha concepção, nos tribunais. E já em relação ao veto ao subsídio, essa questão desse apelo social, né, que se tem de que as empresas prestem um serviço de melhor qualidade. Está certo o vereador Elber quando diz, olha, não se pode passar recurso para a empresa que deve aos trabalhadores segundo o texto constitucional. É verdade, mas também é verdade que não se pode contratar essas empresas. Então é uma situação muito, como a gente diz assim, muito estrambólica, muito fora da ordem, que tudo parece muito errado, mas não se há pacificação em todos esses temas. Então, portanto, vetar nesse aspecto não é algo tão fora da ordem. Não é um ato de maldade. Todas as decisões judiciais apontam nessa seguinte direção. E a prefeita Emília, com maldade, chegou lá e vetou. Ela seguiu e seu procurador. Bom, isso cria contradição? Cria algumas contradições de quando era vereadora. Mas é o ônus e o bônus de ser agora executivo. Estamos aqui no Jornal da Fã abordando sessão hoje na Câmara de Vereadores de Aracaju, onde 3 vetos da prefeita Emília Corrêa serão analisados. Eu tenho ouvintes para interagir com os nossos entrevistados aqui no Jornal da Fã, o vereador Isaac Silveira, líder da situação, e o vereador Elber Batalha, líder da oposição. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Tudo bom, meu amigo? Ô, Narciso, ontem eu acompanhei pelas redes sociais o vereador Camilo convidando a população para ir hoje para a Câmara tratar sobre essa questão do veto. Recebi agora informativo da sua pauta de hoje, você encaminhou, tratando desse assunto. Ô, Narciso, onde é que está a prefeita Emília Corrêa? Uma operadora do direito. Narciso, os princípios básicos da administração pública, que é o que Camilo está defendendo, eles regem que para acessar qualquer contrato, receber qualquer dinheiro, recurso com a administração pública, a empresa tem que estar legalizada, tem que ter suas certidões negativas, encargo trabalhista, previdenciário. E como é que a prefeita Emília, uma operadora do direito,
faz uma aberração dessa com a população de Aracaju. Narciso, eu fico me perguntando, por que essa proteção com a Progresso? Será que no passado a Progresso foi financiadora da campanha de Emília? Será que em um passado mais recente tem as digitais da Progresso na campanha da prefeita Emília, hoje prefeita Emília? Narciso, eu acho que eu enxergo como imoral e ilegal. Prefeita. A verdade, vereador Isaac, é que é bem fácil criticar quando você está em oposição, mas quando você está na situação com o rabo preso, filho, é muito mais difícil, né? Eu acho interessante essa discussão agora e todos vocês mudando de opinião de uma hora para outra, para defender justamente a gestão Emília Corrêa, para defender justamente a Dierson, da empresa Progresso. Pelo amor de Deus, quem usa transporte coletivo clama por uma situação. Emília, Isaac, não mudem de lado não, de acordo com a conveniência. Por favor, a gente pede isso. Bom dia, Narciso. Bom dia, Aracaju. Bom dia, vereador Elber. E o outro vereador que está aí para falar, Isaac. Mas, Narciso, eu não estou entendendo Emília. Quer dizer, quando ela era vereadora, que o outro cobrava, aí estava errado. Quando o outro dava dinheiro para as empresas velhacas que deve a seus funcionários com o aval da justiça, porque se a justiça quisesse, ela já tinha pago. Como é que o Elemento recebeu o último salário em outubro e até hoje não recebeu mais nada? E a justiça não faz nada? Não pega o patrimônio todo desse dono de empresa, pega tudo, embarga e acabou e está aí, pega ele e mete na cadeia por estelionato e por aí afora. Aí tem o projeto do vereador para não dar dinheiro para a empresa velhaca, aí Emília veta o projeto quando ela votou a favor, quando era vereadora. Aí, Emília, você está agindo com 2 pesos, 2 medidas, viu? 2 pesos, 2 medidas. O fogo, na sardinha do outro, eu jogo água. Mas na minha sardinha tem que manter aceso. Viu? Isso aí tá errado, viu, comadre? Aí, Narciso, me diga uma coisa, rapaz. Você olhou alguma diferença no valor do licenciamento do seu carro? Não é o IPVA, que o IPVA já sobe normal, aí a secretária vem para o rádio e diz que não houve aumento, quando você vai olhar, houve. Aí, mas o licenciamento, aquele que era 100 e poucos reais, o meu carro passou para 200 e cacetada. Vou procurar aqui o recibo do ano passado e vou dizer a você quanto foi o ano passado e este ano. O ano passado foi 100 e alguns quebrados, este ano já é 200 de fumaça. Você já olhou isso aí? Bom dia, um abraço, amigo velho. Volta. Confesso que não, viu, Walter? Porque o meu só vem agora no final do ano. Rapaz. Mas vou observar isso aí e tentarmos aí. Já tem uma pauta pendente aqui nossa com o Detran, né? Que é aquela das autoescolas. Vamos colocar essa outra aí, complementa, traz aí a participação de alguém do Detran que se posicione sobre este assunto. Vereador Elber, então, seu posicionamento diante do que falou o Isaac e a expectativa para a gente finalizando e também sua interação com os nossos ouvintes, Elber. Na verdade, quero cumprimentar Isaac, que é um querido colega, gosto muito de travar o debate, até porque o debate com o Isaac ele vai para uma seara técnica e de uma maneira muito respeitosa. Mas pondero o seguinte, nós demos alternativas. A Emília conhecia esses projetos, mostramos que outros estados, as escolas e as faculdades pagam por regime de caixa, levamos exemplos de leis nesse sentido, mostramos que uma das faculdades de Sergipe já ganhou na justiça a possibilidade de pagar no regime de caixa, já está pagando assim, então há entendimentos favoráveis, bastava que Emília continuasse com a sua mesma opinião de vereadora, agora como prefeita. Da mesma forma, levamos regulamentos sobre a cobrança da taxa da vigilância sanitária em outros municípios, em outras capitais, a exemplo de Curitiba. Levamos regulamento de Curitiba, entregamos à secretária Débora, a senhora Flávia Brasileiro, que é a responsável pela vigilância sanitária.
e que me parece que é a senhora Flávia que é contra, aparece nesse projeto, porque a secretária já tinha sinalizado favorável, depois dessa reunião com a vigilância, tudo retroagiu. Da mesma forma, mostramos o texto constitucional, mostrando que as empresas de ônibus são proibidas de receber benefícios, subsídios, quando não estão pagando os débitos previdenciários de seus funcionários. Eu não vejo como existirem várias capitais que cobram desse jeito, existirem da vigilância, das escolas, e ser um texto constitucional, artigo 195, parágrafo 3º da Constituição, para quem está nos ouvindo e queira acompanhar, é texto de lei, e a Procuradoria, com todo respeito, falando de colegas advogados, mas falo para a Procuradoria, desarrazoado a argumentação de que um artigo constitucional, uma lei municipal que repete textualmente o texto constitucional, seja considerada inconstitucional pela Prefeitura, quando a nossa saudosa vereadora Emília, que no mandato passado era tão ferrenha, e que eu tenho certeza que se fosse vereadora ainda hoje, estaria do nosso lado, estaria na nossa bancada, defendendo a classe trabalhadora e justiça fiscal, agora passa a entender totalmente diferente do que entendia outrora. Mas nós vamos manter a linha da coerência e junto com a bancada de oposição e com alguns vereadores que eu tenho certeza que serão convencidos, porque eu vou colocar um vídeo da Emília lá na hora da votação de como ela votou esses projetos o ano passado e nos outros anos que eles foram apresentados. Porque a população votou, foi naquela Emília que agia daquela forma, e não nessa hoje que muda de atitude. Mas deixo a certeza para a sociedade de que nosso trabalho continuará sempre firme, sempre respeitoso, mas sempre intransigente no sentido de fiscalizar a gestão e cobrar posturas razoáveis da administração. Obrigado, meu caro vereador Elber Batalha. Vamos acompanhar então aí esta votação no dia de hoje. Amanhã a gente traz todos os desdobramentos aqui no Jornal da Fama. Bom dia de trabalho. Bom dia a todos. Meu caro Isaac Silveira, me parece que a sociedade está acompanhando atenta e com posição crítica aí a esta votação hoje na Câmara de Vereadores. Isaac, fique à vontade para as suas considerações finais aí diante da fala do Elber e dos ouvintes também. Nós vamos ter lá a possibilidade de aprofundar essa discussão. Eu solicitei a Flávia Brasileiro, da Vigilância Sanitária, que ela pudesse estar presente para aprofundar as suas considerações em relação à taxa da Vigilância Sanitária. Não é um assunto tão simples como parece, porque, eu repito, não envolve só os consultórios odontológicos, envolve toda essa cadeia que tem a necessidade do acompanhamento da vigilância sanitária. Então, se você estabelecer que pode ser apenas por CPF, imagine que uma empresa de grande porte passe por utilizar dessa lei para exigir que não se cobre mais pela sua estrutura completa, não é? Mas sim pelo CPF do dono da empresa. Não é um assunto tão simples assim. A questão de usar como chicote para as empresas que prestam péssimo serviço ao transporte coletivo, o não repasse subsídio. Você poderia botar em causa todo o serviço, porque não é só a empresa Progresso que deve a trabalhadores, né? Há outras empresas que também devem a trabalhadores. Então, das 3 maiores, 2 têm débitos com trabalhadores, e a segunda premissa é que você não vai passando recurso, é que você mata mesmo a possibilidade da empresa quitar essas dívidas. E aí, pelo amor de Deus, essa consideração de que Emília está fazendo isso por conta de repasse de campanha, coisa parecida, ela é verdade, sabe? Isso não é um debate honesto e correto. Suspender esse tipo de afirmação para depois ver se é real ou não, isso não é honesto na minha avaliação no debate político. Então nós vamos aprofundar isso na Câmara. O Nelson Felipe, eu o convidei para ir também à Câmara fazer as considerações, e essa discussão de regime de caixa ou de competência das escolas também. Nós vamos também ter a oportunidade de ouvir outras considerações. Nós queremos que o que seja melhor para a sociedade seja mantido e aprovado, mas
sem fragilidades, né? Sem que a gente aprove na Câmara e amanhã, logo em seguida, o Tribunal de Justiça derrube as nossas decisões alegando algum tipo de inconstitucionalidade, algum tipo de ilegalidade. Vamos trocando a vida, está começando efetivamente o ano legislativo, haverá muitas discussões de oposição à situação, mas eu tenho certeza que a Câmara sempre mostrou a sua altivez e a sua independência, e os vereadores estão ali pelo voto popular, saberão respeitar o interesse do povo, mesmo que em alguns momentos pareça contraditório, como é o caso desse suicídio, que eu tenho convicção que qualquer uma das empresas que está atuando no transporte coletivo tem o mesmo direito, mas digo, quando não deveria ter se ela não fosse contratada o serviço a essas empresas. Então o erro original está na contratação, não no repasse do subsídio, porque aí você fazer esse ato, essa separação no repasse, seria uma escolha de privilégios. Então eu pago a empresa A, porque ela tem ônibus melhores, mas eu não pago por passageiro. Repito, o subsídio é pago por passageiro. Por isso que o valor é diferente de uma empresa para outra. Quem transporta a maior quantidade de passageiros recebe maior repasse de subsídio, porque não é por estrutura, não é por outra referência, senão o efetivo transporte de passageiros. Então vamos aprofundar isso, vamos ver como é que a Câmara vai se comportar e a gente vai ter certamente o melhor juízo e a população julgará conforme a sua consciência política. E agradeço pelo espaço. Eu que agradeço, meu caro Isaac. E para não dizer que não falei das flores, vamos rapidamente, faça um relato pra gente de como é que foi aí o Rasgadinho, festa que você teve uma participação importante na organização e que inclusive fez papel de dançarino lá. Tô ligado, observei tudo, viu, Isaac? Olha, eu e você como dançarino, a gente estaria passando por essa dificuldade de sobrevivência, viu, irmão? Ai, meu Deus. Olha, foi uma festa muito bonita, a participação, a gente conseguiu unir o governo do Estado, a Prefeitura de Aracaju e várias instituições, né, como o Banese, como a BIH e outras empresas que entenderam que o Rasgadinho é o Carnaval de Aracaju. Ele não pertence ao Robson Viana, não é o idealizador, ele manteve isso, que é uma tradição popular daquela região de Getúlio Vargas, e é exata expressão do direito que aqueles que menos possuem condições podem ter acesso também aos artistas nacionais e locais que fizeram os grandes protagonistas do Rasgadinho, na minha avaliação, foram os artistas locais, como o filho do saudoso cantor Rogério Carvalho, que foi um show belíssimo, e as bandas daqui. Ou seja, a gente precisa também dar direito àqueles que não têm condições de pagar um bloco, que não têm condições de pagar uma viagem para ir a Salvador, ter direito também de levar a sua família, feito de paz, sem nenhum tipo de violência. Ou seja, a todos que organizaram, a Fernanda, que organizou o Rasgadinho, ao próprio Robson e a todas as instituições, nosso profundo agradecimento por garantir a todos direito, como está na Constituição, a cultura, o lazer, e a gente precisa tirar esse preconceito de achar que só aqueles que têm a condição financeira é que têm direito a se divertir. Todos nós pagamos impostos e tributos e queremos vê-los voltar também em lazer e felicidade. Então, muito obrigado por esse espaço e parabéns a todos que organizaram o Rasgadinho. Foi fantástico. Milhares de pessoas divertindo com as suas famílias. É muito bom ver isso em Aracaju. Muito bem, valeu, Isaac. Muito obrigado pela participação. Bom dia de trabalho. Vamos acompanhar aí essa importante votação e trazer toda a repercussão no programa de amanhã. Obrigado e um bom trabalho. Sempre à sua disposição. Um abraço. Tá aí, portanto, aqui no Jornal da Fã, um olhar democrático sobre esta votação na Câmara de Vereadores de Aracaju. De um lado, o líder da situação, do outro, o líder da oposição. Isaac Silveira e Elber Batalha, cada um livremente colocando seus posicionamentos aqui no programa. Agora, claro que há uma incoerência nessa situação, porém, as votações nos parlamentos, elas se dão pela relação política, pelo relacionamento político entre executivo e legislativo. Hoje, a tendência é de que os vereadores, por uma questão
política, já que a prefeita, que antes votou a favor, hoje apresenta um veto àquilo que ela própria aprovou, já que a gestão dela não está querendo implementar essas mudanças. Simples assim. Acho que para a sociedade, uma Câmara de Vereadores que teve ao longo dos últimos tempos uma postura de independência, assina textualmente que errou no passado, ou que aprovou projetos com fins políticos, ou politiqueiros, melhor dizendo assim, porque usaram essas aprovações para discursar durante a campanha eleitoral. Na hora de pedir voto, esses vereadores usaram esses argumentos. Foram procurar donos de escolas e dizer que foram favoráveis, foram procurar os odontólogos para dizer que votaram favoráveis, foram dialogar com os trabalhadores da Progresso e Companhia Limitada para dizer que votaram a favor do projeto. E agora, por uma questão de conveniência política, a tendência é que eles rasguem aquilo que aprovaram e mantenham o veto da prefeita. É uma incoerência assim, não há como negar. Porém, em se tratando especificamente da questão do subsídio para as empresas de transporte público, se é passível de crítica a postura de Emília, que cancelou a licitação, trazendo de volta a permanência da Progresso no sistema, e agora veta o projeto e traz a benevolência da Progresso permanecer recebendo este subsídio, não temos como dizer de forma incoerente que o ex-prefeito também não tem culpa no cartório. Afinal de contas, foram 8 anos com a Progresso atuando na mesma péssima qualidade e recebendo também, sempre que decidiu fazer isso, os subsídios do transporte. Ex-gestão e atual gestão mantém a mesma prática.